olhar na prova da Graciele, tá? Então, vamos lá, Graciele. Eu vou só compartilhar minha tela, a prova, aliás, para vocês, quem quiser ir seguindo, porque eu acho que fica bem melhor. Vamos pergunta a pergunta, vamos passo a passo. Se der tempo de a gente executar a prova difícil, que é a prova de hoje, que eu espero que a gente faça, se não der tempo, deixa para amanhã, não tem problema, tá? Portanto, a gente ir no passo a passo, vocês entendendo, compreendendo a importância de cada questão, entendendo a pegadinha, as armadilhas que tem em cada questão. Esse é o foco, tá bom? Graciele, qual foi a primeira pergunta que você errou nesta prova aqui? Liga o áudio, tá? Teu áudio tá desligado, isso. A primeira pergunta foi a B. A pergunta? A número 12, que eu 12. coloquei, Tá, eu coloquei o resultado na A. tudo bem. Então vamos entender essa questão 12 lá. Lembra do vídeo da Luciana Mello? Eu passei esse vídeo para vocês, né? Do Denatran lá de Brasília, que tinha a Luciana Mello, né? Falando sobre. Eu acho que foi até no segundo dia que eu coloquei esse vídeo e a Luciana Mello falou sobre o Código de Trânsito Brasileiro, fez uma abordagem ali, né, em conjunto com o professor, daí tinham alguns candidatos à habilitação, eles estavam naquela reunião, naquela conversa, né. No final do vídeo, eu deixei ele até o fim, para justamente quando aparece lá, Denatran, apareceu Denatran em cima em azul, e embaixo, em negrito, apareceu o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, ele é um órgão que fica lá em Brasília e é ele o responsável por controlar todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Tá? Então, ele que controla. O que temos lá no SNT? O CONTRAN, que é o órgão máximo, nós temos o CETRAN, nós temos o DENATRAN, nós temos o DETRAN, nós temos o DENIT, né? Então, ele que faz essa organização geral de todos os órgãos contidos no SNT. Então, vamos lá. Na pergunta 12, né? Então, o SNT, Sistema Nacional de Trânsito, está subordinado a qual Ministério do Governo Brasileiro situado em Brasília? Então, lembrando, SNT é o conjunto de todos os órgãos contidos no Brasil. Na resposta A, que você colocou, o Ministério do Trabalho não tem relação nenhuma com o Sistema Nacional de Trânsito. Não tem relação, tá? Você poderia ter, até o pessoal confunde muito com a resposta C, que é o Ministério do Planejamento. Quando o Bolsonaro assumiu o governo, ele tirou essa responsabilidade do Ministério das Cidades e colocou ali para o Ministério do Planejamento. Só que ele viu o erro, 3 meses depois, ele viu o erro dele. Tá? Então, ele voltou atrás e voltou ali a responsabilidade para o Ministério das Cidades. Tá? Então, o governo aí atual também é Ministério das Cidades. Então, o Ministério do Planejamento não é, o Ministério da Justiça também não tem relação, e na resposta a ele, nenhuma das anteriores, não, nós temos ali o nosso Ministério das Cidades, que faz esse controle do SNT. Qual que é a próxima, Graciane? A de 16. 16. Uhum.
Expedir a Carteira Nacional de Habilitação é atribuição, então, a CNH, quem vai fazer ali a expedição, né, da CNH de vocês é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Então, cuide muito, porque ele pode cair ali em sigla, né, o DETRAN em sigla, como é o caso aqui, caiu no descritivo ali, ó, Departamento Estadual de Trânsito, que é a resposta B, é o DETRAN. Tá? Na resposta A, Departamento Nacional de Trânsito, é o DENATRAN. E esse órgão ele fica lá em Brasília e cuida de questões internacionais, né? E de um modo federal também, a nível Brasil, né? Então, na resposta C, o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, ele é o órgão máximo do Brasil e ele é o órgão que criou o Código de Trânsito Brasileiro. O papel dele é só normativo e consultivo, ele altera leis, inclui leis, retira aquelas obsoletas, né? A resposta D, Conselho Nacional de Trânsito, a nível Brasil, aliás, aqui o órgão máximo, também é um órgão normativo que ele vai criar leis, vai tirar leis, novas leis, mudar, alterar resoluções, tá? Nova resolução, cada alteração de lei, uma nova resolução, um novo artigo. Então, é um órgão normativo e consultivo também. Então, o CETRAN a nível estadual e o CONTRAN a nível Brasil, né? Então, quem faz essa emissão da CNH, assim como tantos outros documentos a nível estadual, a nível Paraná, é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, que é a resposta B. Qual que é o próximo? A 21. 21. Qual documento do condutor que é de porte obrigatório e deve ser apresentado exclusivamente no original? Então, documento de porte obrigatório vai ser qual? O primeiro documento que vocês vão pegar quando finalizar o curso teórico e prático, que é a PPD, Permissão para Dirigir. Então, tem que ser no original e ele é um documento de porte obrigatório. Toda vez que vocês forem conduzir um veículo, vocês têm que estar com esse documento, além dele, o documento do veículo também, que vocês estarão conduzindo, tá? Então, a PPD ou CNH, né? Depois de um ano, vocês vão ter a CNH definitiva, daí a CNH que vai substituir a PPD. E essa também é de porte obrigatório, né? Então, PPD ou CNH. Resposta A. Comprovante de pagamento atualizado de todas as multas do veículo? Não, isso não é obrigatório, portar, né? Na resposta B, o certificado de registro de veículos, lembra de ontem que eu falei que o CRV é um documento, é um recibo de compra e venda? Eu preencho ele quando eu vou comprar um veículo ou quando eu vou vender um veículo. E esse documento, ele não é obrigatório eu portar, ele tem que guardar em casa, em local seguro, porque ele traz uma senha, né? E se cair em mãos erradas essa senha, né, eles vão acabar legalizando aí, principalmente o ladrão vai legalizar um roubo, né? Então, o CRV, ele guarda em casa. Na resposta D, comprovante de pagamento seguro obrigatório de danos pessoais, o DPVAT, né? O DPVAT, eu só faço o pedido aliás, o pagamento seguro junto com o CRLV, e já vem lá, né, discriminado, né? Então, não tem necessidade de aportar esse documento também. Agora, a resposta C ali, a permissão para dirigir, que é a PPD, e a CNH, esse sim é obrigatório você estar cada vez que sair com o veículo de vocês, tá? Eu vou passar Não, o vídeo de hoje não é sobre isso. Hoje o vídeo de hoje é infrações de trânsito, então não vai falar, mas na quinta-feira, eu vou passar mais um vídeo sobre isso aqui, tá? Sobre, falando dos documentos, principalmente da PPD e da CNH, tá? Para fixar e vocês mentalizar essa questão documental, né? Qual que é a próxima?
Aonde? Questão 11. Quais são os pré-requisitos para quem quer iniciar o processo de primeira habilitação? Então, o que se faz necessário, né, para começar o ingresso, para a abertura do processo de vocês, que foi feito, né, e para vocês darem continuidade disso, né? Na resposta B, ter 17 anos, RG, CPF e exames? Não. O de menor não é penalmente imputável, então não pode tirar CNH no Brasil, né? Somente com 18 anos. Teve um pai que foi não nessa nossa escola, mas foi na outra que eu estava. O filho dele faltava um mês para completar 18 anos, né? E ele queria fazer a abertura do processo já para o filho já começar a tirar CNH. Pode, tá? Não dá. O próprio sistema do Detran não permite, só vai abrir ali, conseguir eu cadastrar ele quando ele tiver 18 anos completos. Então, o próprio sistema do Detran, ele trava a abertura de processo. Então, não dá. Teve que esperar um mês, daí sim consegue fazer a abertura de processo. Antes não. Na resposta C, ser penalmente imputável, ok, né, maior de 18 anos, é penalmente imputável. E o que quer dizer penalmente imputável? É que vai responder tanto civil quanto criminal pelos seus atos atrás do volante. Então, isso quer dizer penalmente imputável. Por isso que o de menor não pode, né? Porque de menor não é. Ele responde civilmente, mas não responde criminal. Ainda vai para reformatória, né? Então, se baixar a lei, a maioridade penal, né, para 16 anos, daí sim ele se torna penalmente imputável, ele poderá tirar a carteira. Por enquanto, não. Antes não. Então, possuir RG, ok. Ser alfabetizado, não, ok, tem que comprovar que sabe ler e escrever, né? E passar por avaliação psicológica e exame médico, né? Então, no caso ali, faltou um documento, ela está incompleto, né? Até ele se torna, tudo aquilo ali está ok, só que falta o CPF, está faltando documento. Ele menciona o RG, mas não menciona o CPF. Então, eu não tomo como verdadeiro porque a resposta está incompleta. Na resposta D, ter concluído o ensino fundamental, ter 18 anos por seu RG e CPF, não é pedido o ensino fundamental, né? Embora esteja tramitando no Congresso uma nova lei que vai exigir para a pessoa tirar a CNH no Brasil que pelo menos tenha o ensino fundamental, que é de primeira a quinta série, né? Por enquanto ainda não. E na resposta E, as respostas B e C estão corretas? Não, não estão, porque estão incompletas. Então, a única completa ali é a resposta A, ser penalmente imputável, ok, maior de 18 anos, possuir RG, ok, e CPF, né, tá, completou ali com CPF, ser alfabetizado, passar por avaliação psicológica e exame médico, daí sim. Esses são os pré-requisitos aí para iniciar uma primeira habilitação. Tá? Então, essas questões, ela confunde, porque muitas vezes ela demonstra ser a certa, mas ainda falta uma coisinha, que no caso da C, né, que eu acho que foi que você respondeu, né, tá faltando só a menção ali do CPF. E agora os novos documentos que serão emitidos agora no Brasil, a nova carteira de identidade, ela não vem mais o número do RG, ela vai vir só o número do CPF, que é o cadastro pessoa física, né? Qual que é a próxima? Eu só marquei essas daí, só. Que eu fiquei Só mais esse? em dúvida. Uhum. Aham. Ok, Graciela. Pessoal, alguém mais quer aproveitar para tirar alguma questão que não foi falada?
A questão 5, professor. Questão 5? Uhum. Tá, ok. Dentre... Deixa eu posicionar aqui na questão 5. Tá. Dentre as alternativas, qual apresenta funções das câmeras temáticas que são ligadas ao CONTRAN? Então, sempre que vocês ouvirem falar CONTRAN nas perguntas, né, vão pensar assim: Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo do Brasil, o órgão que criou o Código de Trânsito Brasileiro, né, é um órgão normativo, consultivo, é o órgão legislador da União, né? Se ele é criador de normas, se ele é normativo, ele é criador de leis, né? Então, vamos procurar a resposta. Na resposta A, fiscalizar rodovias federais, quem tem esse papel de fiscalizar rodovias federais é a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, eles ficam lá na 116, lá perto do Ceasa, né? Multando o povo que passa em alta velocidade lá. Então, PRF, não é papel do CONTRAN. Na resposta B, gerenciar infraestrutura rodoferroviária é a URBS. Né? Até temos o prédio anexo ali atrás na rodoviária, né? A URBS fica lá, na rodoferroviária de Curitiba. A resposta C, estipular prazos para o cumprimento de obras. Quem pode estipular prazo? Não está falando aqui em questão de rodovia estadual ou federal, mas tanto pode ser o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que cuida das rodovias, construção, manutenção de rodovias federais, ou o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que cuida ali da construção, manutenção das rodovias estaduais, né? Então, não é o contrário. Na resposta E, que eu acho que foi que você respondeu, debates em cima de possíveis mudanças na lei. Quem faz esse debate de lei, de mudança de lei, é o Congresso Nacional, os deputados, a Câmara dos Deputados. Inclusive, eles quase saem no soco, né, por conta disso. Tá? Não é o CONTRAN. Agora, o papel do CONTRAN é a resposta D, que é auxiliar e legislar na esfera da União como um órgão normativo, consultivo e o órgão criador de leis. Aí sim é o papel do CONTRAN. Obrigada. Nada. Essas questões que vocês estão errando, vocês vão lembrar delas, tá? Vocês vão lembrar aí no futuro, quando vocês bater o olho, vocês vão lembrar. O que mais, pessoal? Oi, professor, eu fiquei com dúvida na 7 ali, eu sei que você já falou, né, sobre esses órgãos, mas para fixar mais ainda. Não, na 7, na realidade, na 7 não tinha como vocês acertar. Quem acertou, acertou no chute, né? Porque essa 7 aqui, eu não falei sobre ela e nem nos vídeos aparece sobre ela, tá? Então vamos lá, vou explicar bem explicadinho ali, por causa que essas siglas ali confundem muito, né? Órgão subordinado ao DETRAN, que tem a finalidade de regularizar a situação do veículo quando há alteração nas suas características ou para primeiro emplacamento, por exemplo, ela. Então, veja bem, na pergunta está mencionado o DETRAN, né? Mas pode cair assim também lá na prova, lá no dia. Órgão subordinado ao CIRETRAN, que tem a finalidade de regularizar a situação, tá? O DETRAN e a CIRETRAN, eles são o mesmo órgão. A diferença é que o DETRAN é a matriz, e fica lá em Curitiba, porque é a capital do estado, e as CIRETRAN são filiais dessa matriz, que são espalhadas pelas cidades e regiões metropolitanas, né? No caso, São José, ali nós temos a CIRETRAN, mas temos CIRETRAN Colombo, Piraquara, Almirante Tamandaré, tá? Então, são CIRETRANs. Tem as mesmas salas, os mesmos setores, as mesmas obrigações e responsabilidades que o DETRAN, tá? Então, pode ter esse trocadilho, pode cair uma pergunta lá, em vez de DETRAN, tá CIRETRAN. Então, vamos lá na resposta A. CFC, Centro de Formação de Condutores, é autoescola. O papel da autoescola dentro do Sistema Nacional de Trânsito é educativo, é educar, né? Então, não é. Na resposta C, CRD,
Eu nem sei de onde eles tiraram essa sigla, tá? Até então eu não sei de onde tiraram. Não é. Na resposta D, que eu acho que você respondeu, que é Ciretran, Ciretran é o mesmo papel do Detran, então não é. E na resposta E, CRLV, que é o licenciamento, documento, certificado e registro de licenciamento do veículo, é o famoso IPVA, o documento de porte obrigatório também, né? Mas documento do veículo. Então não é. Agora, o órgão subordinado ao Detran ou subordinado à Ciretran é esse CRVA, que quem quiser anotar aí, eu vou colocar até no chat aqui, ó. Aí vocês podem estar anotando também. Então, ele significa Centro de Registro de Veículos Automotores. Centro de Registro de Veículos Automotores. Então, está lá no chat. CRVA, Centro de Registro de Veículos Automotores. É um setor dentro do Detran, que cuida aí dessa questão de documentação do veículo, emplacamento, por sinal, que está mencionado aqui, e é um setor dentro das Ciretrans também. Centro de Registro de Veículos Automotores, CRVA. Que mais, pessoal? Professor, a Sara mencionou ali no chat ali, você foi falar da 23, de repente é uma boa também. Inclusive é uma das que eu errei. Questão 23. Tá. Qual a finalidade? Deixa eu colocar aqui, posicionar aqui na prova, para quem quiser visualizar. Então, está aqui embaixo, mas tem um pedacinho lá em cima. Vamos aqui na pergunta primeiro. Lá embaixo, tá. Qual a finalidade do DPVAT? O próprio nome já está mencionando, tá? É danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, né? Porque nós temos o seguro para veículos aéreos e temos também seguros para veículos marítimos. No caso do DPVAT, que até então era coordenado pela seguradora líder, né? E daí foi encontrado fraudes nesse controle, passou agora para a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa que vai controlar o DPVAT, seguro DPVAT, né? Então, danos pessoais, ele não vai cobrir danos materiais, esse seguro, tá? Inclusive, a gente paga, quando paga lá o IPVA, depois, logo depois, uns 20 dias, já tem o DPVAT para pagar, né? Então, no caso ali, a resposta A, né? Cobrir danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, né? Na resposta B, cobrir danos pessoais causados por veículos automotores está incompleto, tá? Não está falando se é terrestre, se é aéreo, se é marítimo, né? Então, está incompleta a resposta B. Na resposta C, cobrir danos materiais? Não cobre danos materiais, somente pessoais. Então, também não é. Na resposta D, cobrir danos pessoais e materiais? Não cobre danos materiais. Então, não é a D também. E na resposta E, nenhuma das alternativas anteriores. Não, nós temos a correta, que é a A. Tá? Então, DPVAT é danos pessoais causados por veículos automotores. Ou seja, vai cobrir despesas médicas, vai cobrir gastos com hospital e vai cobrir até a invalidez ou morte, né? Tá? Mas não vai consertar carro de ninguém. Beleza? Uma dica para lembrar disso aí, então, seria, então, pessoais e terrestres, né? Daí você lembra. Sim, sim. O que mais, pessoal?
Professor, falamos então da 25? Questão 25. Essa perguntinha aqui, que bom que você falou, né, Welton? Que bom mesmo. Essa pergunta é tema da prova de hoje, né? Prova daqui a pouquinho. E essa pergunta aqui, ela gera confusão. Então, vamos entendê-la. Conduzir veículo sem documentos de porte obrigatório. CRLV mais CNH é... Então, no caso, Alice, dessa questão, ela está prevista no artigo 232, que é no vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. Você vai falar lá. Percebam lá o artigo 232, tá? Gravem isso, 232. Este caso aqui é quando a pessoa tem a CNH e esqueceu em casa, tá? Vamos lá, saí sem minha carteira, esqueci minha carteira em casa e peguei uma blitz. Aí o policial vai pedir documento do veículo e o seu documento, sua CNH, por favor. Né? Aí você vai olhar, cadê a carteira? Né? Não tem nem o documento do veículo, nem a CNH. Aí o que ele vai fazer? Ele vai reter o veículo, vai gerar uma retenção do veículo, vai deixar você até em casa buscar o documento, ou pedir para alguém levar, e daí quando chegar esse documento e você apresenta para ele, para o policial, e ele vai lavrar um auto de infração, uma infração leve, tá? Passível de multa, tá? Por isso que é a resposta A. Tem muita gente que coloca na gravíssima, né? Gravíssima multa e retenção do veículo. Não, é só uma infração leve, tá? Neste caso de esquecer, né? Agora, vamos pensar assim, se a pessoa é pega numa blitz, não passou pela autoescola, não tem CNH, daí ela se torna uma infração gravíssima. Daí dá até remoção do veículo, tá? Ela não dá só retenção, ela vai dar remoção. A não ser que o veículo não esteja no nome dessa pessoa e daí tem alguém habilitado para ir buscar, daí tudo bem, vai dar uma retenção. Mas se não, eles pegam o carro, põem no guincho e levam para o pátio do Detran, tá? Então são duas situações. Esse é o caso da pergunta, é quando esquece em casa. Agora, se a pessoa não tem habilitação, daí ela é infração gravíssima e prevista também no artigo 309, a pessoa não habilitada conduzindo veículo se torna um crime de trânsito. Tá? Então, no caso da 25, é somente uma infração leve. Essa aí, então, seria a única que a gente pode fazer, né, professor? Na realidade, só Leve, uma né? levinha. Só uma levinha. Se bem que a pessoa fica tão empolgada quando pega a habilitação, que dificilmente vai deixar em casa, né? Sim. Não, quer andar... É mais fácil aí com ela colada na testa, assim. Não vira um vídeo. Tem um vídeo de uma menina que ela faz muita palhaçada no YouTube, né? Ela saiu, né? Saiu com a CNH, seu guarda, né? Ela sai, seu guarda, olha, agora eu sou habilitada, né? E cola na testa ali a habilitação, né? Então é bem isso mesmo. Então, a gente quer mostrar para todo mundo, né? Beleza, pessoal. Fechamos essa prova. Tem mais alguma? Então, pessoal, um ótimo vídeo, uma ótima prova. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. O artigo